Muita gente associa a ferida de abandono ao abandono físico, mas a mais comum forma de abandono é o abandono emocional, que a maior parte das pessoas carrega consigo. É quando a criança que a gente foi sente que não pode contar com o adulto, que não pode contar para o adulto. Os sentimentos dela não importam, né? Quando ela tem os sentimentos dela invalidados. E de que ela está sozinha, de que ela tem que se virar sozinha. Esse tipo de padrão é tão comum, é tão encontrado. Não estou aqui para crucificar os pais. A gente sabe a vida que a gente leva, temos que trabalhar, temos que sair, exatamente para manter, né, essa família que a gente tem, né? Mas muitas vezes isso deixa sequelas emocionais na criança, e essa criança cresce com esse sentimento e se torna um adulto que tem essa ferida de abandono. Então, isso se manifesta de diversas formas na nossa vida. Um apego excessivo às pessoas, o medo de perder pessoas que ama, muito intenso, um desequilíbrio nos relacionamentos amorosos, talvez um ciúme excessivo, querer estar muito junto, né? O pessoal fala, ai, como é grudento, ou então o afastamento defensivo, quando aquela pessoa sente que vai ser ignorada, ela fala assim, eu termino antes que terminem comigo, porque a dor da rejeição para ela é maior do que a dor de não viver aquela história, mesmo que ela não saiba o final. Ela pressupõe que vai ser abandonada e antes de ser abandonada, ela abandona. Parece não fazer o menor sentido, mas lá dentro a pessoa nem entende direito, mas ela só consegue agir dessa forma. Essa pessoa, ela tem dificuldade de pedir ajuda, ela tem uma hipervigilância emocional. Então ela fica atenta, sabe aquela pessoa que não tem coragem de confiar nos outros, né? Porque ela já fica esperando que aquela pessoa vai faltar com ela. Não é que as outras pessoas, não exista quem se encaixe nesse padrão. E sim, existe, mas é a forma que a gente reage ao normal, né? Não é reagir ao erro. Reagir ao erro do outro é fácil. Se você foi traída, se você está com uma pessoa que te trai, é normal que você reaja àquela situação, né? Mas existem pessoas que elas estão reagindo antes do acontecimento, antes de qualquer coisa, antes de qualquer indício até, né? Ela já vai agir daquela forma, que é pelo medo de perder, pelo medo de ser isolada, pelo medo de estar longe, de sofrer a dor do afastamento. Então as pessoas, elas desenvolvem esses comportamentos baseados nesse trauma que vem da infância. E a ferida emocional, ela não se cura pela presença do outro, esperando que o outro não vá embora, né? Isso é muito poder, né? Quando a gente dá o poder da nossa felicidade na mão de outra pessoa, a gente está dando a coisa mais importante na mão de um terceiro, né? A gente está terceirizando uma responsabilidade que, em última instância, é nossa. A gente não tem culpa nem responsabilidade sobre o que aconteceu na nossa vida, mas nossa vida aconteceu e é a ela que a gente tem que resistir. É a nossa própria vida que a gente tem que superar e não esperar do outro. Porque quando a gente espera do outro, o outro também está vivendo os problemas dele, as falhas dele, o abandono dele. Ele vive as próprias tensões da vida que ele tem e que ele teve. Então, você entregar para um ser imperfeito a razão da sua felicidade é bem complicado e bem pouco aconselhável. Então, como que a gente vai assumir essa responsabilidade? É a gente ensinando a nós mesmos que nós não estamos mais sozinhos. Porque, em última instância, quem ficou sozinho e abandonado foi a criança que a gente era. E hoje essa criança não está mais abandonada. Ela tem o nosso eu adulto para cuidar dela. E quando a gente é adulto, a gente tem a capacidade de se cuidar e de olhar pelo próprio bem. Então, existem algumas práticas diárias para você sair desse estado, para você iniciar essa cura na sua vida.
Uma prática muito importante, a prática número 1, é a sua presença diária. Você afirmar para você mesma, às vezes olhando no espelho, você não está mais sozinho. Eu estou aqui com você. Isso é uma conversa desse eu adulto cuidador para essa criança desprotegida. Esse exercício é extremamente poderoso. Ele precisa ser feito com frequência, ele precisa ser feito com virtude, mas ele é extremamente poderoso. Você vai levar segurança àquela parte desprotegida. Tenha o hábito de ter micro compromissos com você mesmo. Eu me proponho a tomar 2 litros de água por dia. Eu me proponho a dormir no máximo até 22 horas. Eu me proponho a fazer hidratação no meu cabelo 1 vez por semana. Cada micro compromisso que você cumpre com você mesma é você dando a sua importância a você mesma. Tudo aquilo que você marcou com você e que você cumpre é você dando importância a você. Você está se colocando no centro das suas ações. Isso vai trazendo um nível de segurança, de consistência, porque o que a gente não teve foi consistência na nossa infância. A gente não teve, eu posso contar com essa pessoa. Então, quando você ensina ao seu cérebro que você pode contar com você mesma, e não nesse lugar de amargura, gente, porque tem gente que fica assim, só posso contar comigo mesmo. No lugar de amargura, não. Que bom, que maravilhoso que eu posso contar comigo. Que bom que eu cumpro as coisas que eu proponho a fazer, eu me proponho a fazer. Mas não comece com coisas grandes, porque você não é acostumado a receber com tanta frequência. Vai cumprindo as pequenas coisas, tarefas fáceis, mas que você cumpra. Crie para você uma rotina de acordar no mesmo horário, de dormir no mesmo horário, fazer pausas no seu trabalho para se alongar. Essa rotina traz também esse sentido de aqui é seguro. Essa consistência traz imenso conforto. Quando você observa as crianças, não sei se vocês já perceberam isso, quem tem filhos sabe que uma criança ela quer assistir o mesmo desenho inúmeras vezes, ela quer ouvir uma música inúmeras vezes. E isso acontece porque o cérebro delas, em formação, sente segurança de saber o que vai acontecer. Então, quando você vê a criança assistindo a Peppa Pig 1 milhão de vezes, e ouvindo a musiquinha da Frozen 1 milhão de vezes, e a Moana 1 milhão de vezes, é a segurança. Então, é saber o que vai acontecer. Então, hoje a gente é adulto, a gente não tem isso de assistir 1000 vezes a mesma coisa, mas esse padrão de saber o que vai acontecer. Por exemplo, eu vou todos os dias dormir às 10 horas, eu vou todos os dias acordar às 7 horas, eu vou todos os dias fazer uma pausa para o meu almoço. Essa rotina diária traz imensa segurança para o seu cérebro. E essa segurança, essa constância, ela é primordial para o seu crescimento. E existem algumas coisas que são práticas. A pessoa com a ferida de abandono, ela deposita no outro a felicidade dela, a possibilidade da felicidade dela. Então, ela inunda o outro de mensagem, ela fica atrás, ela implora, ela pede, se coloca em segundo plano mesmo, né? Em uma posição menos importante. Antes de você cair na tentação de fazer essas coisas, regula o seu corpo antes. Respira, se toca, vai fazer alguma coisa por você antes de você simplesmente pegar o celular e mandar aquela mensagem à noite, de madrugada, antes de você cobrar. E
É muito importante que você aprenda a avaliar as pessoas com quem você se relaciona. Evite pessoas indisponíveis emocionalmente. Quando a gente fala de pessoa indisponível, automaticamente as pessoas pensam nos casados, naqueles que namoram. Esses, gente, não precisa nem falar. Mas tem pessoa que é solteira e ainda assim ela é emocionalmente indisponível. Ela não está para aquilo. Então, essa pessoa vai acabar com você. Ela vai acabar com sua autoestima. Porque você vai esperar dela coisas que ela não tem para dar. Uma coisa que é muito importante a gente aprender é a respeitar o desinteresse do outro. Porque a verdade é que ninguém é obrigado a gostar da gente. Ninguém tem essa obrigação. Mesmo que eu ame, mesmo que eu adore aquela pessoa, que eu admire, que eu pense, nossa, como parece que a gente combinaria. Mas para ela não, ela não tem a mesma percepção. E só de ela ter esta percepção já indica que a minha percepção não está tão correta assim. Porque tem gente que tá louco para gostar da gente pelo que a gente é, que a gente não precisa se encolher, que a gente não precisa se moldar, né? E a pessoa que tem ferida de abandono, ela quer ser aquilo que o outro gostaria que ela fosse, né? Então ela se molda, ela se encolhe para caber em caixas que ela não cabe. E por que que ela vai entrar numa caixa se ela é tão maior que aquilo? E tem pessoa que te admira exatamente pelo mesmo motivo que a outra não gosta de você, e você está aqui focado em quem tem isso aqui pequenininho para te dar. Então, se você tem ferida de abandono, a primeira cura é você identificar essas pessoas e se afastar. Se afaste de pessoas indisponíveis. A sua ferida fala que é para você ficar, porque você tem que lutar por aquilo. E não, o amor é fácil, o amor é leve, acredite nisso, né? Eu nem sempre soube disso na minha vida, mas hoje eu sei. Eu sei pela minha história, eu sei pela história dos meus pacientes. E aqueles que têm o amor presente na vida deles, um relacionamento saudável, são sempre amigos, um querendo o bem do outro, um querendo engrandecer o outro, um feliz com o outro. E nunca essa coisa, essa briga, essa luta, como se a gente tivesse que fazer valer o nosso valor, né? Você tem o valor, independente do outro. Mesmo esses relacionamentos às vezes terminam, mas uma pessoa nunca vai te abandonar. E é essa que você tem que dar segurança. É você mesmo. Você mesmo nunca vai faltar a você. E é isso que você tem que repetir para sua criança todos os dias. Eu estou sempre aqui por você. Eu sempre vou agir pelo seu bem maior. Porque você é a pessoa mais importante da minha vida. E é isso, você tem que ser a pessoa mais importante da sua vida. Talvez você não tenha desenvolvido essa percepção na infância, mas hoje você pode desenvolver ela. No hoje, no aqui, no agora. Ter uma vida legal e, eventualmente, você entrar num relacionamento. Não porque esse relacionamento vai te completar, porque você é completa. Ninguém vai te completar. Você nasceu inteira. Você não é metade de nada. Você não é metade de uma laranja. Você não é metade não é a tampa da panela de alguém. Você não é dividida. Você é inteira. E para esse relacionamento funcionar, são duas pessoas inteiras caminhando uma ao lado da outra. Então, quando você entender isso e quando você perceber isso para a tua vida, quando você trouxer essas práticas, comece praticando todos os dias. Comece olhando para você. Tudo vai melhorar. E terapia, gente. Terapia. A hipnose é excelente para identificar esses traumas, liberar perdões, ajudar na liberação de perdões. Porque, na verdade, você perdoa se você quiser, né? Mas, às vezes, a gente quer e não consegue. Nos estados alterados da mente, né, como a hipnose, se você quiser e você quiser levar uma nova emoção, um novo olhar para aquilo, é uma ferramenta fantástica, transformadora e que consegue fazer a gente cicatrizar.
porque a gente não escolhe a vida que levou, mas a gente pode escrever essa vida daqui para frente, que começa agora. Gostou do vídeo? Espero que sim. Então, me siga, compartilhe, deixa suas dúvidas, deixa suas histórias, vou sempre gostar de saber. Tem pessoas que superam coisas imensas, tem histórias fantásticas, né? Se existe uma coisa maravilhosa, são as histórias das pessoas, porque a gente aprende muito com elas, né? A gente só tem uma vida e a gente não consegue viver todas as experiências. Então, a gente, sabendo da história de cada um, a gente pode viver através delas. Então, se você tem uma história, deixa para mim, eu vou gostar muito de ler, vou gostar muito de saber. Se quiser conversar, estou sempre aí. Tem no telefone, tem nas redes sociais. É sempre interessante, sempre bom conversar com vocês. Eu espero que você tenha uma linda vida.